Oi, pessoal! Hoje vou falar porque eu sou contra a ideologia de gênero. E deixo muito claro que sou contra a ideologia de gênero com relação às pessoas que se definem como gays, lésbicas, transgêneras, homossexuais, enfim. A essas pessoas, meu profundo respeito. Bom, foi por volta de 1950 que o termo gênero chegou com o Dr. John Money, um psicólogo que defendia a ideia de que o indivíduo poderia mudar a sua identidade sexual sem sofrer nenhum prejuízo, né? Baseada completamente no fator comportamental. O Dr. John Money ficou famoso quando ele teve a oportunidade de acompanhar a história de um garoto que perdeu seu órgão genital numa cirurgia para fimose, em que recebeu uma descarga elétrica e perdeu completamente o seu órgão genital. E então, a família, sabendo da fama do Dr. John Money, sobre as suas ideias, ele foi procurado por essa família e essa família confiou a ele a situação do filho que passava por aquela situação tão delicada. Então ele orientou aos pais que devessem tratar o menino como menina, que deveria mudar o nome do menino para um nome feminino, que deveriam colocar roupas de menina, que deveriam dar brinquedos de menina e que os pais, orientações bizarras, né? Que os pais deveriam ter relação sexual na frente do garoto, que os pais deveriam andar nus na frente do garoto. Uma loucura. Esse garoto, em momento algum, ele se enxergou como uma menina. E na sua adolescência ele ameaçou aos pais que se não contassem a verdade, o que acontecia com ele, o que havia de errado, ele cometeria suicídio. Os pais contaram a verdade, ele decidiu mais tarde procurar por uma cirurgia para fazer reconstrução do órgão genital. Ele até se casou, mas a marca desse sofrimento, desse momento tão difícil, dessa confusão, ficou tão forte, que em 2004 ele cometeu suicídio. A família estava afundada já, né, na depressão, alcoolismo, drogas, muito sofrimento, muito sofrimento. Então dizer que essa mudança é simples e que não provoca nenhum prejuízo físico, psicológico, social, é uma mentira. A ideologia de gênero, ela está tão somente no campo imaginário. Por isso se chama ideologia, conjunto de ideias. É tão interessante a gente observar a história, né, que disso tudo, até pouco tempo atrás se dizia que o homossexual, né, nascia homossexual. Agora já se diz que o indivíduo é quem define a sua identidade. Ele pode ser o que quiser, quantas vezes quiser. E o Dr. John Money, ele defendia isso, que não importava o seu sexo biológico. Se você mudasse o seu comportamento, você poderia se transformar no que quisesse, sem prejuízo, o que é uma mentira. Os prejuízos vêm para o indivíduo e para toda a sua família. Bem, recentemente, a feminista teórica Judith Butler, uma canadense professora universitária, começou a sua defesa à ideologia de gênero. E ela defende claramente que o indivíduo nasce neutro e que é a condição social ou educacional ou social que vão definir a sua condição de gênero. Que isso tudo vão ajudar na escolha daquilo que ele deseja ser, né? Na definição do seu gênero. Ela diz ainda que o ser humano é um ser inacabado,
que ele pode ser o que ele quiser ser, o que ele desejar ser, e ele pode criar isso quantas vezes ele quiser, ao ano, ao mês, ao dia. Então é muita confusão, e isso tudo provoca muito prejuízo, seja psicológico, social, comportamental, físico, e isso está comprovado cientificamente. Vários médicos já confirmaram por meio de experiências que ignorar a condição biológica é acarretar problemas físicos, psicológicos, sociais, etc. Homens e mulheres são diferentes, possuem pelo menos 1.500 diferenças comprovadas. A própria Bíblia, do ponto de vista espiritual, a Bíblia nos mostra claramente que Deus criou homem e mulher, iguais em seus valores, mas diferentes em seus papéis. Meu desejo é que possamos ter muito cuidado com essa ideologia. Ela se apresenta de uma forma muito sutil e ela está muito presente nas escolas, ela está muito presente em nossas casas, por meio das redes sociais, por meio dos canais de comunicação, e tem se apresentado de uma maneira muito atrativa, muito interessante, como se fosse algo assim muito natural, e precisamos ter muito cuidado com tudo isso. O Dr. Leonard Sachs, que é um PhD em psicologia, esse livro escrito por ele, muito interessante para pais, professores, né, todas as pessoas, ele explica que nós pais precisamos ter muito cuidado quando os filhos chegam com uma certa confusão sobre o que eles são com relação à sua identidade sexual. Ele afirma que até os 12 anos essa confusão vai embora, ela acaba, ela se desfaz, e que os pais precisam estar preparados se isso vier a acontecer, e não pegar na mão do filho e conduzi-lo ao caminho direto da homossexualidade. Algumas pesquisas mostram que 40% das pessoas que mudaram seu sexo, né, que se transformaram em transgêneras, elas começaram a ter pensamentos suicidas e cometeram suicídio. A ciência mostra claramente que as pessoas que se diziam passar por conflitos, transtornos, né, antes de definirem a sua identidade, a sua condição sexual, que quando fazem, né, indo para o lado oposto, ou sexo oposto, ou gênero oposto, ou identidade oposta, enfim, esses transtornos, eles aumentam. Então, veja, não é uma solução. Não é uma solução. A ideologia de gênero, ela vai na contramão da realidade. Ela não é uma solução, nem de longe. Meu desejo é que possamos nos empenhar para buscarmos cada vez mais informações concretas e verdadeiras, para que tenhamos condições de informar, de orientar aos nossos filhos, e que Deus tenha misericórdia de nós e de nossa geração.